Chegamos ao final da primeira temporada de Ahsoka, fantástica primeira temporada, um finale digno dessa série que é uma das melhores ou a melhor série de Star Wars que a gente já teve no Disney Plus. Então bora falar sobre esse último episódio porque tem muita coisa pra ser analisada. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e bora falar desse último episódio da primeira temporada de Ahsoka. Antes de eu começar a falar sobre isso, eu quero pedir pra vocês se inscreverem no canal e também avisar que tem spoilers aqui. Então, se você ainda não assistiu esse último capítulo, vai pro Disney Plus, assiste e depois volta pra cá. Também queria agradecer muito o suporte de todos vocês durante toda essa sequência de Ahsoka. A série foi fantástica e o resultado por aqui no YouTube também foi maravilhoso. As visualizações crescendo, vocês acompanhando também os outros vídeos que a gente postava sobre a série. Então, eu queria agradecer de verdade vocês que assistem o vídeo na madrugada, vocês que assistem depois também, todo mundo que participa e que apoia aqui o canal. Muito obrigado mesmo, foi muito gratificante falar de Ahsoka durante toda essa temporada e continuaremos falando muito porque tem muita coisa interessante que foi apresentada nesse episódio e que vai ressoar numa segunda temporada, em Mandalorian e também naquele filme futuro do Dave Filoni. Bom, antes mesmo da apresentação do título do episódio, nós vemos ali as grandes mães conversando com o Troll, uma conversa meio fria, né, que deu até aquela parada de que eles estavam se ajudando porque seria benéfico para os dois, mas um pouco menos daquela idolatria toda que tinham mostrado até então. E nós vemos Morgan Elsbeth recebendo um ritual e a espada de Talzin. Talzin era a grande mãe que a gente viu em Dathomir nas séries animadas de Star Wars. Ela agiu ali na era da Guerra dos Clones. Quando a República sai do poder e o Império entra, ela era aliada do Darth Sidious e é bastante poderosa. Então, essa espada de Talzin mostra também os novos poderes, as novas habilidades que Morgan Elsbeth recebeu. A gente lembra da Ahsoka aparecendo pela primeira vez em live action lá em Mandalorian. Ela enfrentou a Morgan, com a Morgan sem ter essas habilidades todas. A Morgan não foi páreo pra Ahsoka, mas ela deu aí também um trabalhinho. E aqui, com essas habilidades, ela pôde até tancar a Ahsoka em certo nível. Mas uma coisa a gente pode confessar aqui, que o fatality que a Ahsoka deu nela no final do episódio foi uma das coisas mais fabulosas em relação a essas conclusões de luta de Jedi. Sempre a Ahsoka tem esses momentos fantásticos, né? Quando em Tales of the Jedi ela acabou com um Inquisidor sem ter um próprio sabre de luz e depois ela acabou pegando o sabre desse Inquisidor pra ela e fazendo esse sabre duplo que ela tem agora, foi fantástico. E agora a Ahsoka terminando essa luta, usando também a espada de Talzin da própria Morgan pra dar o fatality na barriga, foi um negócio sensacional. Mas é bom a gente entender aqui que nesse comecinho ela recebe esses poderes das grandes mães, essa bruxaria bastante forte com essa espada que também é uma arma ancestral aí das Irmãs da Noite, das grandes mães, para que ela fique nesse nível para ser o boss final, digamos assim, da temporada, e funcionou. Achei legal a ameaça dela, toda essa vibe mais sombria da Morgan aí, e a personagem ela prestou o que precisava ali, né, já deu o tempo dela, foi muito bom enquanto durou, valeu. Aí a gente segue pro nome do episódio, que é O Jedi, a Bruxa e o Warlord, né? O Senhor da Guerra. O Senhor da Guerra é o Troll, a Bruxa é a Morgan e o Jedi é o Ezra, mas entregou ali porque no original é The Jedi, então não fica muito claro se é o ou a, né? Mas aqui, quando a gente vê a tradução, fala de O Jedi. Porém, na minha opinião, o Ezra teve sim, claro, seus momentos nesse episódio, foi bem legal, inclusive, mas nesses termos de Jedi, a Ahsoka e a Sabine tiveram mais participação, então talvez tenha um erro aí na tradução, mas isso não importa muito. E uma coisa que eu queria parabenizar a série desde o começo é como eles são respeitosos às memórias de personagens e de atores. Então nesse episódio nós temos diversas homenagens ao Kanan Jarrus, que era o mestre do Ezra e que também é o pai do Jacen Syndulla, né? Aquele menininho que a gente viu ouvindo a Ahsoka enfrentando o Anakin quando ele estava no Mundo Entre Mundos, vendo o Anakin materializado das memórias dela. Sempre bom reforçar isso aqui. Se você ainda não está convencido em relação a essa teoria, né, a esse modo de observar aquele momento do Anakin, assiste depois esse vídeo que tá linkadinho aqui, que também vai ser bem legal. O Kanan, o Anakin, a Leia, todas essas... A Leia foi um negócio especial porque, né, a Carrie Fisher, ela faleceu. Então a forma com que eles trouxeram a memória da Leia através do C-3PO foi algo muito interessante. O Anakin, em todos os momentos que ele apareceu também, foi algo que não atrapalhou aquela imagem do Anakin extremamente poderoso que a gente tem, né? Que não roubou a história da Ahsoka, porque a série é da Ahsoka, mas que colocou ele ali como um grande mestre, um mestre preocupado com a sua Padawan. Então, a memória de todos esses personagens ela foi muito,
bem cuidada e respeitada nessa série, então de parabéns. E falando já nisso, quando a gente vê o Ezra montando o sabre dele, é bem legal, ele tá montando na sala do Hyuang, e o Hyuang, como a gente já falou desde sempre, ele treinava os Younglings ali e ensinava esses Younglings a criar o seu próprio sabre, então muito provavelmente o Kanan tinha passado pelo Hyuang, e agora nesse episódio eles confirmam isso, e o Hyuang em um momento chama ele de Caleb, porque o Kanan Jarrus ele antes se chamava Caleb, né? Ele fala isso em Rebels e em Bad Batch, uma outra animação Star Wars que se passa logo depois da Ordem 66, na verdade ela começa na Ordem 66, a gente vê o Caleb, que é o Kanan, ainda criança, como um padawan, fugindo e sobrevivendo nessa Ordem 66, né? Então é bem legal também da gente ter... ver esses personagens em diversos momentos. Então se você não assistiu Bad Batch, assiste o primeiro episódio, que é logo no primeiro episódio que o Kanan aparece rapidinho, tem uma interação com o grupo ali desses clones, e depois ele some, mas é muito bom também da gente ver. Bad Batch, inclusive, também tem uma Hera Syndulla pequenininha, é bem legal, então eu recomendo que vocês assistam. E aí, depois a gente vai vendo esse desenrolar, o Ezra fala com muito entusiasmo, né, que ele era o padawan, que o Kanan era o mestre dele. A Sabine chega e fala, ele aprendeu a montar o sabre com o Kanan Jarrus, e aí o Hyuang fala que o Kanan montou com ele, então já dá até uma embargada na voz, porque realmente esse episódio tem uma carga de emoção muito forte nessas homenagens, sabe? E o Ezra fala, o ator do Ezra, ele tá de parabéns do Eman Esfand, porque ele passa uma paz absurda, e ele fala do Kanan com um carinho muito foda, sabe? Eu nem me emocionei tanto no episódio, mas agora, matutando melhor todas as informações do episódio, a gente vai se emocionando um pouquinho. Então, realmente, eles estão de parabéns. O Hyuang fala que tinha uma peça ali, que ele só tinha duas dela, uma o Kanan usou e a outra ele guardou, para caso o Kanan precisasse de novo, e faria sentido ele deixar com o Ezra. Isso tudo ainda me faz crer que o Ezra vai treinar o Jacen Syndulla, né, o filho da Hera com o Kanan, porque vai seguir também esse legado. A gente vem falando de legado dos Jedi e tudo mais, aquele legado, o da Ahsoka, que teve lá o Yoda, o Dukan, o Qui-Gon e por aí vai, né? Até chegar no Anakin e na Ahsoka, passa o Obi-Wan, Anakin e Ahsoka, e agora a Sabine. E a gente tem também esse outro lado, o lado do Kanan Jarrus, que treinou o Ezra e que agora vai treinar Jacen Syndulla, filho do Kanan. Então, isso é muito legal. E o Ezra ter sido o único a conseguir voltar para a galáxia principal, entre esses três personagens aqui que a gente estava acompanhando e torcendo, também simboliza muito isso. Agora, da tripulação da Ghost, nós temos o Zeb, que nem apareceu aqui na série, né? Mas que a gente já sabe que está treinando cadetes da Nova República. Nós temos o Ezra e a Hera e o Chopper, claro, né, o maior meliante da galáxia, e o Jacen tá lá para ser treinado pelo Ezra. Então isso daí também é muito legal, porque na próxima vez que a gente encontrar esses personagens, muito provavelmente o Jacen já vai estar começando a adquirir algum conhecimento em relação aos Jedi e começando o seu treinamento ali para se tornar um Padawan. Ele tá na idade boa para ser um Padawan, então coisas aí também que o Filoni já foi preparando para o futuro da série. E aí depois o Ezra tava conversando com o Hyuang em relação a Sabine, né, porque a Sabine tá muito tensa. E ele não sabe muito o que aconteceu e ele não sabia do Purgo de Mandalore. O Purgo de Mandalore foi quando a Bo-Katan perdeu o sabre, o Darksaber, para o Moff Gideon. Então isso daí é muito mais mostrado ali nessa terceira temporada de Mandalorian, porque volta muito essa carga pra cima da Bo-Katan, porque ela se culpa pela morte de tantos Mandalorianos que ela causou, inclusive a morte dos pais e da família da Sabine, né? A Sabine tinha irmão, esses irmãos dela aparecem em Rebels, e o Moff Gideon liderou esse ataque do Império lá em Mandalore, acabou com boa parte dos Mandalorianos, e agora esse povo tá tentando se reerguer com a trama que a gente viu na terceira temporada de Mandalorian. Mas a Sabine nunca participou tanto assim, ela sempre teve a família dela lá, um lugar pra chamar de casa, ela tem uma boa relação com a Bo-Katan também, mas ela perdeu toda a família nesse momento. O Império, quando estava ali também nas suas últimas, deu um golpe, uma cartada pra cima de Mandalore, que eles estão tentando se recuperar até hoje, mas a Sabine foi uma das que mais perdeu, porque assim, se você tem um clã e esse clã inteiro morre, é uma coisa, é muito pesado, claro. Mas se você tem um clã e uma pessoa sobra, essa pessoa perdeu demais, sabe? Ela perdeu toda a família. O clã Rain ali, ele acabou, basicamente, de acordo com o que o Hyuang fala aqui, e isso é muito pesado. Então por isso também que ela carrega toda essa carga, e por isso que a gente vai entendendo mais do medo que a Ahsoka tinha em relação a treinar a Sabine logo a partir daquele momento, logo depois da Sabine estar cheia de ódio em relação ao Império, e tendo acabado de perder
a sua família. Uma coisa bem interessante que nós temos nesse episódio é que assim, eu acho, né, eles não comprovaram aqui, mas eu acho que no podcast da semana passada, o Wookie Talk, que a gente estava falando do 7º episódio de Ahsoka, eu acertei uma coisinha em relação ao que tem naquelas cápsulas das grandes mães que eles estavam levando, e uma frase do Ezra para a Ahsoka Tano aqui nesse episódio é muito importante para nos guiar para esse caminho, né, porque ela tá perguntando pro Ezra, e aí? Conta aí o que o Troll fez, por que você não foi encontrar ele, o que aconteceu em todos esses anos que vocês estavam aqui. E aí ele fala que o Troll despertou as grandes mães. Ou seja, dentro daquelas cápsulas que eles estavam levando para as naves, devem ter diversos outros Datomiri, irmãs da noite, esse povo todo que a gente já conhecia que vivia em Datomir, mas essa galera mais da origem desse povo, que eles surgiram em Perídia e depois eles fizeram a transição para Datomir. Então, essas cápsulas devem ter diversas irmãs da noite, talvez irmãos da noite também, adormecidos, assim como as grandes mães estavam adormecidas. O Troll acordou elas, né, conversou aí para mostrar que seria benéfico essa ajuda mútua e conseguiu o poder dessas 3 grandes mães. Provavelmente esse povo estava hibernando por algum motivo, por medo de algum grande poder, né? O grande poder que o Baylan busca aqui nesse episódio foi até que revelado agora. E o Troll acordou apenas elas. Então dentro daquelas cápsulazinhas que eles foram colocados na nave deve ter uma porrada de Datomir e eles vão repovoar Datomir. Eles estavam chegando em Datomir quando eles voltam para a galáxia para continuar, né, para tentar devolver essa glória que Datomir já teve um dia. Então as Irmãs da Noite estão de volta e o povo delas também vai voltar com grande força. A gente chega na sequência de ação, muito bom, aqueles lobos, toda essa parada de Perídia é muito boa. Quando a Ahsoka, o Ezra e a Sabine estão correndo, que a Ahsoka pede pra Sabine ajudar na força ali, eu já achei muito legal, já comecei a dar aquela arrepiada de, puta, eles vão fazer a Sabine usar a força sim. Uma coisa que eu acreditava muito no começo da série, ali lá pro 6º, 7º episódio eu achei que não ia rolar muito, e aí depois aqui eles fizeram realmente acontecer, porque é uma coisa que eu estou falando desde o episódio 1, a força vive em todos nós. Então isso não é inconstante, não é incoerência, isso daí não é forçação de barra, não faz mal pra personagem. Então a gente entendeu muito dessas ações precipitadas da Sabine nesse episódio, tudo que ela perdeu, tudo que ela não quer mais perder, né? E a gente vê também ela conseguindo finalmente despertar a força. Antes desse momento, ela tem uma conversa com a Ahsoka, aquela conversa de mestre e aprendiz, que a Ahsoka fala pra ela que estará lá pra ela em tudo, e também fala, né, que ser um Jedi não é só sobre o sabre de luz. Sabre de luz ajuda, mas ela tem que se concentrar mais. Então isso é para ela aprender a força, ela conseguir manipular e usar isso. E como eu tinha dito lá no começo também, ela conseguiria isso em um momento de grande necessidade. Então eles entram, tem aquele grande combate, né? Quando o episódio foi anunciado a duração de 42 minutos, eu fiquei um pouco preocupado, 42 sem os créditos, mas eles conseguiram fazer de uma forma muito legal, tá? Funcionou bem. Então, nessa luta, eles estão com os Dark Troopers, que são depois ressuscitados pelas grandes mães. Então eles viram ali zumbis. E uma coisa que eu achei bem legal aqui é que o Ezra e a Ahsoka eles estavam completamente vulneráveis em termos de armadura, enquanto a Sabine estava usando a armadura mandaloriana, muito provavelmente de Beskar, porque ela já andou resistindo, ela parou o sabre da Shin-Hat em outro episódio. Então aquilo ali é Beskar mesmo, a mesma armadura, o mesmo material usado na armadura do Mandaloriano, aquela armadura extremamente resistente. Aparou um sabre de luz. E a Sabine, ela tá lá toda paramentada e tudo mais, e ela toma um tiro, tanto que é a hora que a Ahsoka fala pra ela: larga o sabre e vai pro blaster, que é onde você se dá melhor, tal, porque ela ainda é melhor como Mandaloriana do que como Jedi. E a Ahsoka e o Ezra não, eles estão sem armadura nenhuma, eles estão tudo com uns trapos ali, uns panos e tudo mais. Por quê? Porque eles têm essa relação mais forte, né, com a força mesmo, eles confiam mais nisso, no taco deles ali, e eles vão tranquilamente. Inclusive, essa situação de um monte de trooper atacando o Jedi é muito semelhante ao que aconteceu na Ordem 66, né? A maioria dos Jedi que passou por isso que a gente viu teve uma situação bem parecida com essa, de ter que defender tiro de blaster até conseguir fugir. Alguns conseguiram, muitos morreram. E aqui é muito legal ver esse episódio como a Ahsoka está controlando muito bem a situação e está comandando muito bem o Ezra e a Sabine, né? Ela fala do portão pro Ezra, o Ezra já começa a usar a força, ela também, a Sabine também. Ela e o Ezra vão para baixo da nave, quando a nave explode eles seguram e depois a Sabine fica lá consertando. Então isso é tudo muito legal. Lá na entrada também, né? Ela manda a Sabine trocar pros blasters e ficar atirando nas costas ali. Então é tudo muito bom.
E essa parada dos zumbis troopers foi bem legal, foi um toquinho ali que a gente já tava achando que eles já eram zumbis desde o começo, mas não, eles eram troopers de verdade, que foram reanimados depois de serem mortos pelas grandes mães, por esse poder todo do povo da Tomiri, esse poder de bruxaria mesmo. Então nós temos essas lutas muito bem coreografadas. Quando a Morgan Elsbeth entra, ela entra com uma agressividade absurda pra cima da Ahsoka, tirou um sabre da Ahsoka, essa Ahsoka de 2 sabres agora nós não veremos mais, né, muito provavelmente, mas foi uma luta fantástica, eu já falei um pouquinho dessa luta no começo do vídeo, e toda essa situação foi muito bem construída. O Troll com medo, com raiva, né, falando de Jedi ali, a Morgan fala, acho que a gente venceu, eles não tem como chegar, e o Troll fala pra ela, o Império caiu por conta disso, né, de subestimar os rebeldes, e eu, inclusive, já fui vítima de um heroísmo de um único Jedi. Por quê? Porque ele mesmo foi derrotado, ele só está em Perídia, em outra galáxia, impossibilitado de ajudar a reerguer o Império, porque o Ezra levou ele pra lá. O esforço de um Jedi acabou com toda a estratégia do Troll. Então ele não quer correr esse risco de novo. E ele vai lá descartando os peões dele, inclusive a Morgan Elsbeth, né? E a gente vê que a fidelidade dela não é pro Império, não é pelo Troll, é pelo povo dela. Então, no último momento, quando o Troll fala pra ela, você vai ter que ficar aí, né? Você tá ligada, você vai ter que impedir eles de chegarem. E ela fala, tudo bem. Aí ele fala, pelo Império. Aí ela espera ele ir e ela fala, por Datomir, né? Ela queria ver o povo dela se reerguendo naquele planeta e ela sabia do plano das grandes mães. Tanto que as grandes mães sentem mais a morte dela do que o próprio Troll, né? Quando ela morre, uma das grandes mães, ela fala, Morgan morreu, se foi. E elas, tipo, as 3 fecham os olhos, assim, tipo, que merda, né? E o Troll fala, não, ela fez o que ela devia fazer. Pro Troll ela era um peão ali, só que ela conseguiu o que ela queria, reerguer o povo dela. As grandes mães chegaram com milhares de Datomiri dentro daquelas câmarazinhas que o Troll ajudou a levar, e elas vão despertar esse povo lá no planeta deles. Então, Datomir voltará a ter todo esse potencial dos irmãos e das irmãs da noite. O sacrifício de Morgan Elsbeth valeu para os objetivos que ela tinha. Em relação ao Império, o Troll vai ter que começar, mas já temos uma liderança, né? A gente viu ali no final de Mandalorian que os insurgentes do Império, aqueles que sobraram, os remanescentes do Império, eles estavam buscando alguém para concentrar essa liderança. E o Moff Gideon ali se prostrou como esse possível líder, mas não foi aceito e foi logo depois derrotado pelos Mandalorianos. Agora, estes Warlords, eles têm um líder a seguir. Eles têm o grande almirante Troll para comandar. E uma coisa em relação a esses senhores da guerra remanescentes do Império é que Din Djarin, o Mandaloriano, acabou a 3ª temporada da série dele caçando estes caras, né? Então, ele vai conversar com o Carson Teva e ele fala, eu voltei a ser um mercenário e eu vou caçar os insurgentes aí do Império, esses remanescentes, esses Warlords, esses comandantes. Então ele tá atrás desses caras que vão responder diretamente pro Troll, então é aí que esses caminhos vão se conectar. A 3ª temporada de Mandalorian acaba com a Bo-Katan lá reerguendo os Mandalorianos, a 1ª temporada de Ahsoka acaba com as grandes mães reerguendo o povo da Tomiri, enquanto isso nós temos o Din Djarin voltando a ser esse caçador de recompensa, indo atrás dos remanescentes do Império que responderão diretamente ao Troll, a esses senhores da guerra. Não é qualquer remanescente, não é um traidorzinho, um trooper, não. Ele tá indo assim, pra cima dos generais que só responderão ao Troll, aquela galera do Conselho das Sombras que estava junto com o Moff Gideon. Então é bem legal a gente vendo como essas peças vão se posicionando no tabuleiro, e falando em tabuleiro, toda a estratégia do Troll foi muito fantástica de se assistir, né? Como ele é cauteloso, como ele conhece seus adversários, e aquela mensagem que ele mandou pra Ahsoka no final foi um negócio assim fantástico. Ele fala que sabia do mestre dele, inclusive, na conversa anterior que a Ahsoka teve com a Sabine também fala do Anakin ali, e a Ahsoka volta a reforçar que o Anakin era um grande mestre, foi a única pessoa que ficou do lado dela quando ninguém mais ficou, e isso ela estava falando do momento que ela foi expulsa da Ordem Jedi, lá em Clone Wars. A gente explicou isso no resumo que a gente fala da vida toda da Ahsoka, depois assistam também que tá bem legal, linkadinho aqui em cima. E ele fala pra ela, né, eu sabia, eu não te conhecia, mas eu sabia o que você faria porque eu conheci o seu mestre, e toda vez que alguém fala do Anakin pra ela, ela fica meio tensa, né, e ele fala que ela é muito parecida com ele e até questiona, será que você é tão parecida assim? Porque, uma coisa que eu também já tinha falado, o Troll sabe que o Anakin era o Vader, ele sabe o que o Anakin se tornou, aquilo que o Baylan falou num outro episódio, né? Poucos viveram para ver o que o seu mestre se tornou. O Troll é um dos que sabia quem era Anakin Skywalker, porque ele conhecia os generais, os cavaleiros Jedi que estavam na Guerra dos Clones, e quem se tornou Anakin Skywalker porque ele serviu diretamente do lado do Vader.
O Troll e o Vader eram os braços do Palpatine, né? Eram aquelas pessoas que o Palpatine mais confiava e mais colocava suas fichas. Então eles realmente se conheciam e o Troll sabia com quem ele estava mexendo. E todo esse recado que ele passa para Ahsoka foi fantástico. A calma do Troll falando tudo isso, ele proclamando a sua vitória e a Ahsoka vendo que perdeu essa batalha. Ela não perdeu a guerra ainda, mas perdeu essa batalha. Foi um negócio assim também. E um outro ponto maravilhoso de fanservice que cabe dentro da obra de uma maneira perfeita é Ezra Bridger de Trooper. Em Rebels ele fazia isso também, ele já chegou a fazer de se infiltrar em uma nave do Império ali como um Trooper, e aqui foi a melhor coisa que ele podia fazer. Ele chegou, colocou o traje, ficou quietinho, a hora que eles chegaram na Galáxia Nova, ele vazou, pegou uma nave e foi encontrar a Hera para já avisar que o Troll voltou, né? Então ele agiu de uma maneira muito cautelosa também e muito rápida. E eu gostei demais de ver esse Ezra dessa forma, foi muito legal de verdade, porque é outra parada que a gente já esperava que fosse acontecer, justamente porque é um service que caberia na trama e é muito bem-vindo, assim como todos os que a gente teve nessa série. Nada forçado, tudo com uma proposta na trama aqui que traz ainda um plus para quem assistiu Clone Wars, para quem assistiu Rebels, e o Ezra de Trooper é um desses momentos. O reencontro dele com a Hera foi muito legal, eu chorei no momento que o Chopper chega, tipo um cachorrinho, né, e ele faz um carinho ali quando ele tira o elmo do Trooper e a Hera vê. Eles iam se abraçar, no momento que eles iam se abraçar a câmera muda, então aí depois a gente vai ter o Ezra falando pra Hera o que tá acontecendo, e nós voltamos agora pra Perídia. Por quê? Porque agora nós temos simplesmente 4 Jedi ali. A Sabine usou muito a força. Ela usou pra puxar o sabre no momento em que ela precisava, que ela morreria, e depois ela usou também pra erguer o Ezra, pro Ezra conseguir entrar na nave do Troll e conseguir ir com o Troll voltar pra casa. A missão da Sabine era de fazer o Ezra voltar pra casa, né? E ela conseguiu também cumprir essa missão. Então, a Morgan Elsbeth cumpriu a sua missão, a Sabine Wren cumpriu a sua missão, só que elas cumpriram com gostos amargos. É um final agridoce de fato ali, né? E em Perídia, nós temos a Ahsoka, o Huyang e a Sabine voltando a morar com os Noti, né? Que são aquelas tartaruguinhas lá, tudo mais, que são bem pacíficas, bem legal de ficar ali. Pode ser meio solitário em termos de você não ter outro humanoide ali com você, né? Mas é bem legal de morar com eles são muito fofinhos também. Agora eu já tô convencido que eles são fofinhos. Mas faltavam 2 Jedi sombrios ali, né? Baylan Skoll e Shin Hati, e eles seguiram caminhos diferentes. A Shin, depois que ela é convidada pela Ahsoka para se juntar à Ahsoka ali, ela fugiu e a gente tinha até achado que ela tinha ido pro Troll, mas ela nem tentou ir lá porque ela nunca confiou naquelas pessoas. Ela é um lobo solitário e ela achou a sua alcateia, né? Então ela chega no meio daqueles bandidos que vivem lá em Perídia, levantou o sabre e ela que vai dominá-los agora. É uma coisa bem parecida com o que aconteceu em Guardiões da Galáxia, no Guardiões da Galáxia 2, bem no comecinho ali, quando a Nebula toma o controle dos Ravagers, né, dos saqueadores. Ela mostra o pulso firme que ela tem e ela vai conseguir dominar esse povo. Fazer o que ali, eu não sei o que ela vai fazer com eles, mas ela chegou num lugar onde ela pode, assim, mais ou menos chamar de casa, né, só que ela não vai conseguir o lugar no Império. Pra mim, ela poderia ir atrás do Baylan, mas ela não sabe onde ele tá, e provavelmente é isso que ela vai fazer com essa galera, vai buscar o mestre dela, para que ela possa reencontrá-lo. Ela tava bem cansada, parecia bem frágil, né, com fome e tudo mais, então torcíamos muito pela Shin Hati. Eu ainda espero que ela consiga uma relação com a Ahsoka de mestre e padawan mesmo, que eu acho que elas combinam muito, mas esse final pra ela também foi bem legal. E agora chegamos a Baylan Skoll. A gente fez diversas teorias do que poderia ser esse poder que ele buscava e chegamos agora na conclusão em Mortis. Mortis, pra quem não se lembra, é aquela parada que a gente já falou algumas vezes do pai, do filho e da filha, que simbolizam a força em seus 3 estados: o lado sombrio, o lado luminoso e o centro, o equilíbrio de tudo, que é simbolizado por Mortis, o pai. E neste momento, o Baylan, ele estava em uma... Calma que a gente já vai chegar na cena final também, que eu não esqueci, tá? Mas o Baylan está em cima de uma estátua fantástica, que é a cara do pai, né? Aquilo ali é o pai. E essa estátua, ela está apontando o dedo para um lugar que provavelmente é a direção que o Baylan busca, né? E uma coisa muito interessante é que ele tá nesse dedo que está apontando, e do lado nós temos a parte do filho naquela montanha, mas a parte da filha, o lado luminoso, não está ali,
Tem um rombo na montanha, vocês estão vendo aí. E a coruja Morai que tava aí falando, chamando a Ahsoka, é a coruja que anda com a Ahsoka desde o momento onde o lado luminoso, a filha, entregou a sua vida para que a Ahsoka voltasse a viver. Então eu acho que a Ahsoka tem um papel muito importante neste lado luminoso que está faltando em Perídia, nesse templo de mortes que a gente acabou de ver. Então assim, Baylan Skoll, Shin Hati, Ahsoka Tano e Sabine Wren estão todos juntos em Perídia, uma terra que guarda uma conexão bastante poderosa, estranha e misteriosa com a força, e todos eles devem partir nessa jornada de descobrimento na próxima temporada da série, porque a gente precisa de uma segunda temporada de Ahsoka para 2024, já para ontem, né? Acabou a greve dos roteiristas, Filoni, eu espero que você já esteja escrevendo esse roteiro, e eu espero que ao acabar a greve dos atores já comece a ser gravado, por favor, porque assim, é um negócio muito fantástico que vem por aí. Uma coisa triste é que o Ray Stevenson, o ator que faz o Baylan Skoll, ele faleceu depois do fim das gravações, antes do lançamento da série, então ele entregou um personagem com uma profundidade imensa, um personagem que fala dos Jedi com um peso, com uma calma e com um conhecimento de causa absurdo, que sabe muito e que traz um potencial gigante para a franquia e para este personagem. É um personagem extremamente carismático que conseguiu trazer o público pro lado dele de uma forma absurda. No episódio que o Troll retorna, o Baylan foi mais falado. No episódio que o Troll retorna, não no episódio anterior ali que o Troll mostra mais, né? E que o Baylan só tem uma breve luta com a Ahsoka. Mas no episódio do retorno do Troll, o Baylan foi mais falado. Por quê? Porque ele tem uma ambição, ele conhece muito, ele não é esse vilão caricato que é malvado e tudo mais. Não, ele tem os pesares dele, ele tem as dúvidas, os conflitos dele ali de tipo, putz, eu não queria matar a Ahsoka, mas é isso, o meu objetivo é esse, então vou fazer tudo que for preciso, né? Ele é uma pessoa muito decidida, mas ele tem ainda também essas situações, porque ele não é de todo mal. Então, o Ray Stevenson entregou um personagem fantástico, ele já tinha conhecimento do universo Star Wars, porque ele já tinha dado voz a alguns personagens das animações. O Baylan Skoll é uma novidade da série da Ahsoka, e esse final indica que o Baylan vai continuar. Então, assim, eles precisam acertar na escalação do ator. É muito triste isso, né? Mas o ator se entregou tanto pro papel e o legado vai continuar. A gente vai sempre lembrar do que o Ray Stevenson fez aqui. E eu gostei demais desse personagem. Meus parabéns, Ray. Seu legado foi fantástico, cara. Muito obrigado por esse presente. É muito triste você não ter podido ver o público abraçando, sabe? Então, realmente, a gente tem um nó na garganta desse final por conta dessa situação. Agora a gente volta pra Sabine e pra Ahsoka no final do episódio. Elas estão ali com os Notch e a Sabine sente algo na força, né? Eu até de primeiro momento imaginei que pudesse ser a mesma força que estava chamando o Baylan, chamando a Sabine. Mas não. Ela sente algo, ela não vê o que é, e depois a Ahsoka vai, e nós vemos agora sim o fantasma da força do Anakin. Então, o Anakin ele apareceu em 3 situações diferentes nessa série, todas elas bastante respeitosas. A primeira sendo uma materialização de todas as memórias que a Ahsoka tem dele, então ele revisitou diversos momentos ali com ela, foi muito interessante. A segunda, como um holograma que ele deixou para Ahsoka, mostrando como ele foi sim um mestre atencioso, se preparando até para caso ele não estivesse mais lá, continuar ensinando a sua aprendiz. E a terceira, agora sim, finalmente, como um fantasma da força, acompanhando de perto aquela que ele treinou, aquela a quem ele confiou tanto e que ele ensinou tanto, e é uma pessoa que tipo tem ele como a pessoa mais importante da sua vida. Muito provavelmente a pessoa mais importante da vida da Ahsoka é o Anakin, né? Ela fala dele com muito carinho, ela conseguiu lidar com esse conflito de temer virar o Vader e tudo mais, e também conseguiu lidar com esse medo dele não ter sido um bom mestre. Ela chegou a essa conclusão de que sim, ele foi um ótimo mestre, que tudo que ela aprendeu com ele é extremamente válido, e colocou ela no caminho em que ela está hoje. E nós temos o Filoni, é um miserável nesse termo, nesse parada de paralelos e de referências. Por quê? Porque essa cena nós temos o Anakin olhando a Ahsoka indo embora, certo? E é o exato mesmo ângulo que nós temos em Clone Wars, quando o Anakin pede pra Ahsoka ficar na Ordem Jedi e ela fala, não, eu vou embora. Que é o momento que ela mais se culpa de ter deixado o Anakin pra trás. Esse é o momento em que ela acha que foi um dos focos, que ela achava que foi um dos focos para que ele se tornasse o Vader. Quando ela encontra ele no Mundo Entre Mundos, ela
consegue lidar com esse conflito e ela entende que ela não teve culpa no Anakin se tornar o Vader, mas esse foi um dos momentos cruciais aí, mais duros pro Anakin, um dos momentos que a gente assiste em Clone Wars e chora muito. E essa cena foi montada exatamente igual, o Anakin fantasma da Força olhando a Ahsoka ir embora. Foi fantástico. Filoni, muito obrigado por essa primeira temporada. Nos entregue uma segunda temporada o quanto antes, por favor, né? Esse ano a gente não deve ter mais nada de Star Wars, porque Skeleton Crew, que é a série do Jude Law, deveria também ser lançada esse ano, mas por conta da greve, como outras produções atrasaram, a Disney deve espaçar melhor os seus lançamentos. Então esse ano de Disney Plus a gente ainda vai ter Loki e Percy Jackson. E aí com isso, Skeleton Crew deve ficar para 2024 e eu espero que a segunda temporada de Ahsoka chegue também no finalzinho de 2024 ou começo de 2025 no máximo. Lembrando que toda essa trama vai culminar num filme de Star Wars que será dirigido por Dave Filoni lá para 2027. Então tem muito tempo até chegar nesse filme, então tem muita coisa ainda para ele preparar. O filme deve ter o Troll como principal vilão, então a gente vai vendo nessas séries o Troll conseguindo reerguer o seu poder, conquistar mais força, ainda mais, conseguir reerguer porque ele tá com um exército bem michuruca nesse momento, mas ele vai conseguir todas essas forças, ele tem esses Warlords esperando por ele, e a gente deve ver todas essas peças se posicionando no tabuleiro, inclusive a Ahsoka e Sabine voltando para a galáxia delas, eu espero que com a Shin-Hat, mas esse futuro é muito incerto. Uma coisa aqui que a gente tem que falar, depois eu faço um vídeo falando da temporada toda, mas Baylan Skoll e Shin-Hat foram dois personagens fantásticos, parabéns pro Filoni em todos os sentidos. Soube tratar muito bem os personagens que ele já tinha apresentado pra gente em Rebels, soube respeitar muito legados aqui de todos os tipos e soube também apresentar novos personagens. Ele apresentou também, ele expandiu muito da mitologia de Star Wars em todas essas formas, em todos esses campos, ele foi extremamente respeitoso e cuidadoso. Muito obrigado, Filoni, por essa série maravilhosa. Muito obrigado a todos vocês que acompanham os nossos vídeos. Fiquem tranquilos, porque os vídeos de Ahsoka e de Star Wars não vão parar, tá bom? Tem muita coisa ainda pra gente ser falada, explicar um pouquinho mais sobre mortes, poder a gente também teorizar sobre o que o Baylan vai fazer, o que ele vai se tornar se ele conseguir alcançar esse poder, por que a estátua da filha tá faltando ali e qual o papel da Ahsoka nisso tudo, né? Então são coisas pra gente teorizar. Será que a Ahsoka realmente vai voltar pra galáxia dela em algum momento? Ou o destino dela é nesta nova galáxia? É em Perídia, é ali que ela tem que traçar o seu papel. Uma coisa que esse episódio mostra é que a Ahsoka tem uma posição a cumprir em relação ao lado luminoso em Perídia, né? Esse gap que tem ali pode ser realmente composto por ela. Então, eu sei que a Ahsoka muito provavelmente vai voltar para a galáxia dela, porque o Filoni não perderia a chance de colocá-la nesse filme, outro retorno de Troy e tudo mais, mas ela tem algo muito importante a fazer em Perídia, muitas descobertas em relação ao lugar dela na força. E antes de encerrar também um recadinho, nós faremos uma cobertura semelhante que a gente fez de Ahsoka com Loki, que começa já nessa quinta-feira. Quinta-feira é seu episódio, a gente assiste, já grava o vídeo e publica de madrugada, e também teremos vídeos ainda de Ahsoka e de Loki durante a semana. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se inscreve aqui, curte e comenta o que vocês acham do futuro, teorias, pra gente conseguir também ter um diálogo e fazer mais conteúdo. É isso, pessoal. Muito obrigado mesmo e até a próxima. Tchau, tchau.